Sala dos Professores Podcast. Ana Aline Quinteiro e Laís Niederauer. Duas professoras conversam sobre quase tudo, inclusive educação. Esse programa foi exibido no dia 5 de dezembro de 2020. Bom, pessoal, então eu vou começar e aí depois eu vou colocar a Ana Aline aqui para participar com a gente, tá? Seguinte, né? A gente está vivendo numa era onde a tecnologia está servindo para a gente conseguir trabalhar, para a gente conseguir se divertir, para a gente poder interagir e para a gente não ficar maluco também, né? Porque a gente está em isolamento, a gente não pode sair muito, aquela função toda. Então a gente teve a ideia, né, de criar esse programa para a gente se divertir e divertir vocês também, certo? E que bom que esse tipo de coisa aconteceu agora que a gente tem tecnologia, né? E não num tempo onde a gente tinha o telefone fixo em casa e aquele celular que só fazia ligação e mandava SMS. Isso quando mandava SMS, né? Porque meu primeiro celular não mandava, ele só ligava e recebia mensagem. Não sei para que receber mensagem, não dá para mandar, não dá nem para responder as pessoas, né? Então, eu tenho uma história engraçada, então, quando eu tinha telefone residencial em casa, a gente não tinha celular, que aconteceu de uma pessoa ligar lá para minha casa e pediu para falar com a Laís. Muita gente me chama de Laís, eu atendo por Laís, por Laíse, não me chamem de Laíse, que eu não gosto. E aí, meu pai passou o telefone para mim, claro, né, Laís é a minha filha, me passou o telefone. Do outro lado da linha, era um menino, um rapaz, um homem, eu não sei quem era, que conheceu uma Laís no Engenho Atlanta, né? Que hoje é só Engenho o nome do lugar ali. E aí começou a falar, não, eu sou fulano, que eu te conheci lá na festa do Engenho, assim, não sei o quê. E eu fiquei, nunca fui no Engenho. Gente, eu tinha em torno de 11, 12 anos. Eu era uma criança, eu não sei do que ele estava falando. E ele ficou insistindo e eu não conseguia dizer, eu tô muito apaixonado por ti, não sei o que, eu quero te ver de novo. E toda vez que eu tentava falar alguma coisa, ele vinha com outra história e ficava me interrompendo. E eu não conseguia explicar que eu não era a Laís que ele tinha conhecido. E eu dizia, mas não sou eu, não, é tu sim, eu tô conhecendo a tua voz. Não, eu tenho voz de criança com 32 anos, vocês imaginem como é que era a minha voz com 11, 12 anos, era pior ainda. E aí, eu tentando, né, explicar que não era eu, aquela coisa toda, e ele insistindo comigo. E aí, uma hora eu consegui falar, disse, olha, eu só tenho 11 anos, eu não sou a Laís que tu tá procurando, tá? Me desculpa, mas tu ligou pro número errado. E aí ele ficou muito envergonhado, ficou todo errado, assim, me pediu desculpa, e aí desligou. Tá, tudo bem. Depois eu fiquei pensando, assim, comigo, quem foi o idiota que deu o meu número de telefone para ele? Porque ele pediu algum número de alguma Laís para alguém, e deram o meu número. Quem é que pensou que eu poderia ser a Laís que ele conheceu, sendo que eu era criança? E eu sei que ele ligou para uma outra pessoa que também se chamava Laís, procurando essa tal Laís que ele conheceu no Engenho. Eu espero que eles tenham se encontrado, que sejam felizes hoje, tá? Mas eu não faço ideia de quem era. E foi uma coisa assim, que eu fiquei muito envergonhada, fiquei toda errada. Imagino que ele tenha ficado mais ainda, né? Porque se declarou todo romântico para a pessoa errada, na verdade. Mas então, a Ana Aline tem uma história bem engraçada também de telefone celular, de telefone antigo, né? Esse que eu falei, que a gente só conseguia ligar e mandar mensagem, quando dava para mandar mensagem, né? Eu vou chamar a Ana Aline aqui de novo. Glória! Gente, a Ana Aline não aparecia para mim aqui, eu não conseguia convidar ela, não sei, o meu celular e o dela não estavam se comunicando, eu acho. Eu acho que eles estão meio brigados, eu acho. Pois é. Ana, eu contei pro pessoal aqui uma história engraçada, porque tu não tinha conseguindo te convidar, né? Mas sim, eu vou apresentar a Ana Aline para vocês da maneira que eu conheci ela, tá?
depois ela se apresenta do jeito dela. Eu conheci a Analine em 2010, finalzinho de 2010, que eu fui trabalhar na escola Carlos Arno Pretzel como estagiária. Aí eu cheguei para trabalhar lá e a Analine já trabalhava nessa escola como professora. Né? Nesse finalzinho de ano, a gente não trabalhou assim direto junto, a gente conversou algumas vezes, trocamos algumas ideias e tal. No ano seguinte, 2011, aí a gente trabalhou junto na mesma sala, né? Ela era professora do turno da tarde e eu era estagiária / monitora. E aí que a gente começou, né, numa amizade. Hoje nós temos um grupo de amigas que são as diferentonas. Tem algumas assistindo aí, beijo, as diferentonas, certo? E eu gostaria agora que a Analine se apresentasse, então, do jeito dela, para vocês conhecerem ela melhor. Pode falar, Ana. Bom, então boa tarde, né, pessoal? A Laís já me apresentou um pouco, e ela já deu aí a entender, né, a minha idade, então eu já tenho 15 anos no magistério, né, como professora, e sou casada já também há alguns anos, e tenho um filho, Rafael, que já tem 7 anos, e como a Laís falou, já sou amiga da Laís há tempo, né? Quando a gente se conheceu ali na escola, eu olhei para ela assim e já rolou uma amizade, assim, né? Eu sempre gostei bastante dela. Depois a gente teve a oportunidade de trabalhar junto várias vezes, né, Laís? Vários anos, assim, foi bem bom, assim. E eu, então, sou a professora e uma eterna estudante, porque eu acho que professor é um eterno estudante sempre, né? Tem que estar sempre pesquisando e sempre se atualizando. E agora eu estou ingressando também numa outra carreira, que é de educadora parental. Então tá bem legal assim os meus estudos nessa área. Ana, explica pra gente mais ou menos o que é educadora parental, porque é uma coisa nova que eu descobri a existência disso há pouco tempo, através de ti, né? Então, deve ter gente que está assistindo que não sabe o que é. Então, conta para nós um pouquinho de o que é uma educadora parental, então. Tá certo. Realmente é uma coisa nova aqui no Brasil, né? Nos Estados Unidos já é bastante difundido essa profissão de educadora parental. E o que faz uma educadora parental? Na verdade, basicamente, ela vai trazer, a educadora parental, para os pais e para os professores, ferramentas para utilizar na educação das crianças. Por exemplo, quando uma criança está tendo alguma dificuldade no seu comportamento, faz aquelas birras, eu não quero fazer tal coisa. Então, todo o comportamento difícil da criança, ele vai ter algumas ferramentas que a gente utiliza através da disciplina positiva e outras técnicas que vão, que os pais e os professores vão lançar mão dessas ferramentas nesses momentos e ajudar a criança a se acalmar, ajudar a terminar com aquele conflito no momento do conflito e, de quebra, ainda vai ter uma habilidade, né, desenvolvida na criança, com autoconhecimento, empatia e tal. Então, a educadora parental vai trazer essas ferramentas para os pais e para os professores utilizar. No momento do conflito, a pessoa, né, a mãe ou o pai ou o professor que está ali vai lembrar, vou poder utilizar aquela ferramenta nessa situação, ou vou poder utilizar outra. É basicamente isso, a educação parental. E tu vai lançar um curso, né, sobre isso, sobre a educação positiva, né? Isso. Eu já tenho, né, no meu Insta, e tem alguma coisa também aqui no Face, na minha página, Educação Transformadora. A gente já está com uma turma quase fechando o meu projeto de educação transformadora, né? Que são 30 dias de dicas para os pais e professores, né? Mas agora durante a quarentena é mais para os pais mesmo, né? Porque é quem tá lidando diretamente com as crianças. Então, dicas para os pais trabalharem nesses momentos de dificuldade com os filhos. E aí eu tenho esse projeto de educação transformadora
E tenho o Happy Hour com a Ana, que está acontecendo no Instagram também, toda sexta-feira. A gente tem vídeo novo lá, com temas bem interessantes, assim, com dificuldades que os pais vivenciam no seu dia a dia. E eu, como mãe, né, tô sabendo quais as dificuldades que a gente mais tem com as crianças. Então, que não são poucas. Não são. Então, toda sexta-feira tá acontecendo, né, às 20 horas, o Happy Hour com a Ana. Então, convidar o pessoal para entrar lá no meu Insta, né, @AnalineQuinteiro, para ficar... A Ângela Graziella tá dizendo que ela quer, ó. Ângela Graziella, só lá no Insta. Só chegar lá no Insta que tá lá. Isso, é só ir lá no meu IGVT, lá que já tem 2 aulas e mais alguns bônus tem lá também, tá? Beijo pra Ângela, saudade! E fora isso, né, a gente tá com planos para agora, no mês que vem, iniciar a minha mentoria, que aí eu vou realmente pegar mães que querem praticar disciplina positiva no seu dia a dia, e eu vou pegar pela mão mesmo, e a mãe vai dizer assim, eu tô com problema assim, assim, assim com meu filho. Ele tá fazendo birra em tal hora. E aí eu vou dizer para ela, bom, aplica tal ferramenta, aplica outra e a gente vai até resolver o problema. Essa mentoria é para sair agora mês que vem, tá? E um curso também em formato de podcast, que é para todo mundo conseguir não ter a desculpa aquela de, eu não tenho tempo, aí não precisa assistir, pode só ouvir que vai conseguir também trabalhar a disciplina positiva. Bom, gente, então a Ana se apresentou, falou um pouquinho sobre o curso dela, né, que ela vai lançar, e sobre, né, o Happy Hour com a Ana, que já está acontecendo, já estou acompanhando alguns vídeos, né, e voltando ao que eu estava falando antes de colocar a Ana, né, o que a tecnologia está nos trazendo hoje, né, a gente não pode estar se visitando, mas a gente está aqui conversando, eu e ela, vocês estão podendo assistir, estão podendo mandar recado. Eu vi que a Maria Fernanda já mandou uma história aqui, daqui a pouquinho eu vou ler tua história, Fernanda. E, como eu disse antes, né, imagine se a quarentena tivesse acontecido antes, quando a gente só tinha telefone residencial, ou então só aquele celular antigo, que era grande e pesado, era um tijolinho de 6 furos, só dava para ligar e mandar mensagem, sendo que o meu primeiro nem mandava mensagem, só recebia, não sei para quê, que você não podia responder para as pessoas. Que coisa mais sem lógica, né? E eu sei que a Ana tem uma história de um telefone antigo que ela perdeu, e a história é bem legal, bem divertida. Então conta pro pessoal essa história do telefone perdido, Ana. Tá certo. Bom, o telefone, na verdade, não era meu, né? Era do meu marido, que na época era meu noivo. Então, foi o primeiro telefone celular que eu conheci. Esses tijolão, assim, né? Enorme, antigo. Mas funcionava, né? Pelo menos para fazer ligação dava, né? E para quem não me conhece, o Josué, que é meu marido hoje, ele era caminhoneiro. E eu sempre gostei muito de viajar, né? Viajar é comigo mesmo. E aí, quando dava, assim, eu ia viajar junto com ele. Só que o caminhão que ele viajava era um caminhão velho. Bom, para vocês terem uma ideia, a gente não conseguia conversar dentro do caminhão de tanto barulho que ele fazia. Um falava e o outro não escutava. Dava para ouvir música no caminhão ou nem isso dava? Era muito barulho. Não. Só se ouvia o barulho do caminhão, do motor do caminhão. Não conseguia se ouvir nada. Tinha que botar, eu acho que um algodãozinho no ouvido, assim, para não dar problema auditivo. Mas, enfim, ele tinha esse telefone. E um dia a gente foi para Montenegro, várias cidades, mas em Montenegro, né? Lá pelas tantas, na viagem, o Josué disse para mim, pega meu celular aí para ver a hora, alguma coisa assim. E cadê o celular? A gente não achava o celular.
Cadê? E procura daqui, procura dali. Até que a gente se deu conta que tinha um buraco no fundo do caminhão que o celular podia ter saído por ali. E tá, foi o que aconteceu. Depois a gente descobriu que foi o que aconteceu. Aí diz o Josué assim, não, mas vamos num orelhão, vamos ligar pro celular. Tá, aí na época eu não tinha celular, só ele tinha. Aí eu fui pro orelhão, né? Quem é que se lembra do orelhão aí, hein? Uhum. Aí eu fui pro orelhão e liguei pro celular. Lá pelas tantas, de tanto chamar, uma senhora atendeu, a senhora que tinha achado o celular. Uhum. E aí ela disse, ah, tá, eu tô aqui, assim, numa parada e tal, esperando o ônibus. Mas vem logo, porque o ônibus já tá quase vindo. E aí começamos Mais a isso saga ainda. atrás do celular. Isso. Correndo no centro de Montenegro com um caminhão velho, tá? Aí o caminhão fazia mais barulho ainda, né? Tava aqui correndo, aí o caminhão tava... Naquelas alturas, Laís, o que menos importava para mim era o barulho do caminhão. Naquela época era tricaro o celular, né? Tipo, mesmo os tijolão. Até hoje é caro, mas naquela época muito mais, né? Então, nós conseguimos achar a parada de ônibus, encostamos o caminhão na frente do ônibus onde a senhora ia pegar o ônibus, né? O ônibus dela. E aí eu consegui pegar o celular. E quando eu estava falando no telefone com ela, ela disse assim, quem achou foi outra senhora que está aqui do lado. Ela achou que era um radinho. Tadinha! Ela não conhecia telefone celular, ela achou que era um radinho. Mas enfim, foi o tempo de eu pegar o celular da mão da senhora e ela entrar no ônibus e ir embora, assim. Mas graças a Deus conseguimos recuperar o celular. Que bom que conseguiram recuperar o telefone, né? Chegaram a tempo do ônibus não ter saído. Mas ela perder um telefone pelo buraco do caminhão é a melhor parte. Ai, ai. Foi tenso. Tem uma mensagem da Maria Fernanda, nossa colega também aqui do município. Ela escreveu assim, ó, a última... Eu tô olhando para baixo porque tá o computador aqui, tá, gente? Não estranha, tô acompanhando pelo computador e pelo celular. A última foi adicionar um número errado ao grupo de WhatsApp dos pais. Ai, Deus. Quem nunca, né? O problema é que a pessoa saía do grupo e eu insistia em adicioná-la de novo. Tô vendo todo. Ai, ai. O problema é que a pessoa saiu do grupo e eu insistia em adicioná-la de novo. Se não fosse a Grazi, eu estaria adicionando o cara até hoje, só de brava. Imagina a pessoa do nada, toda hora sendo adicionada num grupo que não sabe nem do que é, da onde que é. Coitada muito da bom, Fernanda. Coitada da pessoa e coitada da Fernanda também, né? Porque sim, insistindo. Não, e aí tu imagina o verdadeiro pai da criança que não estava sendo colocado no grupo. Por que a professora não me coloca nesse grupo nunca? Ela não fez esse grupo ainda esperando receber as mensagens e nada. Porque o número é de outra pessoa. Ai, não. Ai, meu Deus do céu. Ai, bom, a gente trabalha, né, com criança e essa coisa da risada, da diversão é o nosso dia a dia, né? E a gente tá com muita saudade disso, né, Ana? E eu queria saber de ti, Ana, se tu lembra Se tu lembra não, qual a tua primeira lembrança da escola, né? Do teu prézinho, do teu jardim de infância, tu fez educação infantil, como é que foi? O que tu lembra? Conta pra gente. Mais uma vez revelando a minha idade, né? Na época que eu tinha 6 anos, não tinha, até tinha o pré, né? O prézinho, a pré-escola, mas não era obrigatório. Então eu acabei não fazendo o pré. E para entrar na primeira série, essa é a primeira lembrança de escola que eu tenho,
a gente fazia um teste de aptidão, né? Que a professora pegava e mostrava assim imagens de gravuras e tu tinha um tempo ali para assistir, para olhar aquelas imagens, né? Aquelas gravuras. Depois ela fechava o cartaz, era um cartaz grande. E aí tu tinha que se lembrar do que tinha naquele cartaz, quais eram os desenhos que tinham e tal. E eu lembro que eu fiz esse teste, morrendo de medo, né, de não conseguir entrar na escola. E essa é a primeira lembrança. E assim, da minha emoção, que eu lembro de ter sentido bastante saudade da minha mãe quando eu fui para a escola, né? Porque ela não trabalhava fora, então era só eu e ela o tempo todo, desde que eu nasci. Então, para mim, assim, eu senti saudade. Não cheguei a chorar e tudo. Acho que eu era dura na queda. Mas eu lembro que eu senti muita saudade dela nos primeiros dias, assim. E o teste foi bem punk também para mim. Eu tinha 6 anos, naquela época a gente entrava com menos idade no primeiro ano. Primeira série na época, né? Então, eu acostumada só em casa, só eu e a mãe, assim, a gente quase não saía. Então o teste foi meu primeiro teste na escola foi bem punk. Mas tu passou, né? Passei. Não, passei. Eu me lembro até hoje da casa e da maçã. Exatamente como eram os desenhos. O que acontecia com quem não passava? Ia para a primeira série só no ano seguinte? Ia para uma turma diferente? O que acontecia? Não, na verdade, é até meio chato a gente falar isso, mas quem não passava era meio que considerado uma criança especial, assim, sabe? Ia para classes especiais. Então, era Nossa! Complicado. Porque às vezes a criança não reconheceu a imagem, mas ela não precisa de classe especial, ela só é uma criança que ainda não tem tanto estímulo, porque estava só em casa, né? Normal. Sim. E tinha algumas imagens, assim, eu não lembro de todas, quem eu te disse, eu lembro de algumas, mas, assim, tinha algumas imagens, tipo, triciclo, alguma coisa fora da realidade da criança, que daqui a pouco ela não sabia o que era, né? Sim. Uma criança que não tinha televisão, por exemplo, se tinha uma TV, naquela época não era todo mundo que tinha TV, né? E se tinha uma TV no desenho, ela podia não reconhecer, não saber o nome, né? Então era bem complicado. Complicado mesmo. E, Ana, e a tua primeira lembrança, já como professora, oficialmente professora, te formou, passou no concurso, tá lá, como é que foi a tua primeira lembrança? Ai, foi bem legal, assim, foi legal, mas foi engraçado. Porque a gente... Né, é dessas que a gente gosta, é das engraçadas, dessas que a gente gosta. Eu, enlouquecida para dar aula, eu queria muito dar aula, era meu sonho. E aí me chamaram lá na cidade de General Câmara, né, onde eu sou professora até hoje, e me mandaram para o interior de General Câmara. Aí aquela tensão de, onde é que é e tal. Mas eu fui, né, eu queria dar aula e bora lá. Vou enfrentar o que precisar para ir. Aí nós fomos, aí eu fui e conheci uma outra professora também, que ia lá para fora também pela primeira vez. E nós subimos no ônibus, conversamos com o motorista e tal, disse, onde é que é tal escola? E era das últimas escolas do interior de General Câmara. E aí a gente disse para ele, nos avisa quando for para descer, quando estiver perto da escola e tal. Ele disse, não, pode deixar. Tá. Aí a gente foi andando de ônibus, né? Foi indo, lá pelas tantas. Ô, fulano, qual é? Tá perto da escola? E ele disse, não, é logo ali. E andando. Assim, o logo ali não chegava nunca. Nunca. Aí, você mas falta muito. Não, é logo ali. E sobe morro, e desce morro, e o logo ali não chegava nunca. Tu já tava igual o burrinho do Shrek. A gente já chegou.
que essa outra professora que estava junto comigo, ela já era da rede, só que ela nunca tinha trabalhado no interior. E ela já estava quase se aposentando. Faltava, eu acho que poucos, não sei se faltava um mês para ela se aposentar. E ela reclamava tanto. Nossa! Eu dizia, mas não é possível. Ai, faltava só um mês e mandaram ela para o lugar mais longe, que tinha, coitada. Olha, eu nem sei se faltava um mês. Eu acho que era questão de dias, assim, para ela se aposentar, sabe? Gente, coitada. Mas eu fui, e tu sabe que assim, ó, bem bom trabalhar lá no interior, sabe? Era muito legal, eu gostava. Claro que tinha essa dificuldade da distância, que isso aí era bem complicado, mas o pessoal lá de fora, até se tem alguém de General Câmara aí do interior, ó, beijos! A minha família, poucos moram lá, mas a família do meu pai veio do interior de General Câmara. A família do meu pai era de Santo Amaro, tanto do meu avô quanto da minha avó. Alguns ainda moram por lá, né? Mas a maioria veio embora. Eu trabalhei no Passo da Taquara. Bem bom, bem legal lá. E, Ana, qual foi, assim, a maior loucura que tu já fez por essa profissão, professora? Pensa um pouquinho. Ah, loucura. Loucura é ser professor, eu acho. Além desta, além da escolha, tá? Não, eu acho que não seria uma loucura, assim, mas foi uma coisa inusitada que aconteceu, né, na profissão. Talvez mais professores aí tenham vivido isso, né? Que foi levar aluno em casa. Tipo, o pai ou a mãe, a pessoa que estava responsável de pegar a criança na escola, esqueceu ou se atrasou e tal, não lembro direito. E eu sei que eu tive que levar em casa, procurando a casa da pessoa, a pessoa não estava em casa. Aí eu tive que procurar a casa da avó, que era perto. Meu Deus! E deixei a criança na avó, assim. Eu acho que isso foi uma coisa que foi inusitada, assim, para mim. Com certeza. E qual foi, assim, o maior perrengue, o maior sufoco, assim, que já passou? Esse, lembrando lá de fora, eu lembro, lá a gente passava uns perrengues. Olha, eu não tô vendo os comentários aí, né? Mas se tem gente que trabalha lá no interior, coloca aí os perrengues que a gente passava lá. A Fernanda colocou aqui, um pouco atrás, famosa légua de beiço. Eu não sei do que ela tá falando. Légua de beiço. Eu não sei do que ela tá falando. Vou pedir para ela explicar, Fernanda. Explica aqui nos comentários que depois eu leio, porque a gente não sabe o que é légua de beiço. Eu acho que seria do interior de São Jerônimo, porque eu não conheço. Pode ser. Bom, aí o perrengue do interior, dentre tantos, né? Eu acho que o maior foi a vez que a gente ficou, eu e uma colega minha, o dia todo lá sem comer. Como assim? Tudo sem comer? Não tinha nem a merenda da escola? Roubar a Bela Maria? A gente trabalhava de manhã, então meio-dia a gente pegava 2 ônibus para vir para o centro de General Câmara, eu para vir para São Jerônimo, né? E a minha colega morava em Santo Amaro. E aí nós esperamos o ônibus do meio-dia vir e o ônibus veio, um deles, né? Veio, pegou a gente, deixou na metade do caminho, onde a gente pegava o outro ônibus, que não apareceu. Ai! Ele tinha quebrado. Então, nós ficamos no meio do caminho, né? Não estávamos na escola, nem viemos para o centro. E aí ficamos... No meio do nada! Na frente de uma igrejinha que tinha lá. A igreja estava fechada, diga-se de passagem, não tinha missa na hora. Aí a gente ficou lá. Aí a gente conseguiu ligar para a secretária de educação. Aí lá, no final da tarde, ela conseguiu mandar um carro lá para nos buscar.
Eu acho que esse foi um dos maiores perrengues que eu passei, assim, na Deve ter profissão. sido. Ah, tá louco. Coragem, né? É. E, ô, Ana, e diz pra nós qual é, assim, o teu crush e o teu ranço da profissão. Deve ter um crush e Tá. um ranço, né? Na Ainda profissão. bem que é da profissão, porque se fosse da vida, eu diria que é o Josué, o meu crush. Claro! Por isso que eu nem perguntei. Eu sei que é o Josué, eu nem vou tocar nesse assunto. Bom, o meu crush da profissão, assim, o que eu acho mais legal, assim, eu acho que é a oportunidade que a gente, professor, tem de ser o exemplo, de influenciar os alunos para o bem, né? De não apenas de ensinar, mas de ser aquela pessoa de referência para eles, né? Todo Uhum. professor é o exemplo para eles. E o meu ranço, que eu não gosto muito na profissão, eu acho que é a desvalorização do professor, sabe? E quando eu falo em desvalorização, eu não digo só de salário, que também, né, é uma questão assim, né, que a gente passa a vida estudando e a gente devia ser mais valorizado financeiramente também, né? Com certeza. Mas em todos os sentidos, assim, porque falando de novo de antigamente, né, há um tempo atrás, e sem ser saudosismo, mas o professor era tido como autoridade, né, era bonito, que nem tem até uma piada assim, né, era dar o golpe do baú, casar com o professor, Aham. Não, além do... e motivo de orgulho dos pais, né? Ai, a minha filha vai se formar professora, meu filho se formou professor, né? Embora meu pai e a minha mãe, né, vou me aparecer aqui um pouquinho, eles têm orgulho, eles ficaram muito felizes quando eu fiz essa escolha, né? Eles têm orgulho de dizer que a filha é professora, mas tem muita gente que fala, eu sou professora, meio que com vergonha, né? Não, e hoje também, né, às vezes o Rafael diz assim, eu vou ser professor. Eu digo, não, 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 não. Ai, não faz isso, deixa ele ser o que ele quiser. É verdade. Mas é bem isso que tu disse, assim, sabe? Eu acho que a desvalorização em termos gerais, assim, da sociedade, sabe? Eu até acredito que agora, durante a quarentena, muita gente começou a valorizar mais, né, o Ah, professor. sim. Mas isso, a desvalorização é uma coisa que é um ranço meu. E falando no crush e no ranço, e qual é o teu sonho como professora? O meu sonho como professora, nossa, eu acho que... Se for mais de um, pode falar, não tem problema. Não, mas se eu for falar tudo do jeito que eu falo, nós vamos aqui até a noite. O pessoal não vai aguentar ficar olhando. Então, vou falar só um, então. Acho que o meu sonho enquanto professora é que aquilo que acontece na minha sala de aula, que eu consigo estimular os meus alunos a aprender, possa mudar a vida deles, né? Que eles possam levar essas aprendizagens para o futuro, causando uma transformação na vida deles, muitas vezes na realidade deles, né? Acho que esse é o meu maior sonho. Bonito isso, Ana. Tá, e vamos fazer uma suposição, tá? Se tu não pudesse ser professora, proibido, que profissão que tu escolheria? Se eu não puder... eu sempre quis ser professora. Mas não pode, proibido, é crime. Não pode. Tipo, eu vou pra cadeia se eu ser professora. Vai ter que escolher outra coisa. Não, eu tava brincando que eu queria ser a herdeira da Amazon se eu não fosse professora. Ah, bom negócio. Agora sim, não, bom negócio. Bah, né? Não, brincadeira, brincadeira. Eu acho que uma coisa que eu gosto bastante de fazer, né, que agora eu tô tendo a oportunidade até de fazer, é trabalhar com essas coisas de informática, assim. Embora eu não domine muito, mas é uma coisa que eu gosto, né? Eu gosto de fazer e eu vou procurando
aprender mais nesse sentido também. Então, eu ia gostar de trabalhar com informática, com marketing também, eu gosto bastante. Uhum, legal. E qual que profissão, assim, que jamais tu seria? De jeito nenhum. Aí, essa aí é fácil. Eu não seria médica nem enfermeira. Eu tenho o maior respeito por esses profissionais, acho assim, ó, fantástico o trabalho deles, mas isso não é para mim. Sangue nem pensar, tô fora. Muita gente tem problema com sangue, né? Com coisa assim. Eu até não tenho, mas eu acho que ser médico e enfermeira, tu tem que ter um tino assim muito rápido com a coisa. E eu fico nervosa com qualquer coisa, eu não ia atinar, a pessoa ia morrer de uma vez, não. Eu não ia conseguir salvar ninguém. Eu tenho um desastre. Aí eu não consigo E assim, imaginar. Ana, Oi. qual o famoso que tu gostaria de ser? Gostaria de ser, não, desculpa. Tu gostaria de trabalhar com algum famoso? Ah, alguém famoso? Ah, Mário Sérgio Cortella. Ó! Eu tô louca nele, louca. Eu amo ele, assim, sabe? Quer dizer que o Josué não me escute, mas ele sabe que eu, que eu gosto muito do Cortella. É outro tipo de amor, a gente entende. Isso. Até deixa eu aproveitar, né? Vá que o Cortella assista essa live. Cortella, se você estiver assistindo ou assistir depois nessa live, me chama para trabalhar com você, porque eu vou realizar o meu sonho. Ai, ai. E, Ana, se tu pudesse ser uma outra pessoa por um dia, quem que tu seria? Ah, eu tô também apaixonada por outra pessoa que eu conheci agora há pouco tempo, né? E que é a minha professora de educação parental. O nome dela é Fernanda Lee. Ela mora lá nos Estados Unidos. Inclusive, daqui a pouco eu tenho uma aula com ela, né? Eu não vou para os Estados Unidos, obviamente, mas a gente vai utilizar. Pena! Ainda não. A gente vai utilizar as tecnologias para mim poder fazer aula com ela. Então, ela é fantástica, assim, sabe? Eu queria... E a gente é um pouco parecida em termos de temperamento, assim. Ela disse que é bastante controladora, que nem eu era. E ela conseguiu controlar essa questão dela aí. Então, é minha... Digamos assim, ela é minha mentora, assim. Eu quero ser como ela em termos de educação parental, de professora. Ela também é professora, né? Então, eu tô apaixonada nela também, que nem tu diz, esse amor diferente. Sim, legal. E assim, Ana, e se tu pudesse ter um superpoder, Um superpoder? qual seria? Superpoder, que eu queria fazer? Eu acho que é um superpoder que não existe, né? Mas é o meu maior sonho, o meu maior desejo é que todas as pessoas, que a sociedade em geral, elas entendam que a educação é a única maneira de transformar o mundo. Sabe aquela frase assim, eu quero a paz mundial. A paz só vai vir através da educação, né? Então o poder que eu queria ter era fazer com que todo mundo, governo e sociedade em geral, entendesse isso, né? E investisse não só dinheiro, mas tempo, né? Estudo na educação. Eu acho que esse poder eu queria ter de abrir a cabeça das pessoas, dizer, educação é tudo. Eu tenho uma amiga e comadre, a Luciana, que ela fala assim que tem gente que tem vontade de pegar o machado e abrir a cabeça das pessoas para elas entenderem as coisas, né? Se fosse tão fácil, né? Abre um zíper, coloca ali e fecha, pronto. Seria bem bom. É porque, na verdade, né, a única pessoa que a gente consegue mudar verdadeiramente é a gente mesmo, né? Então, se eu tivesse E já é difícil. Então, se eu tivesse um superpoder, seria esse, de mudar o pensamento das pessoas, assim, com relação à educação. E se os teus pais pudessem ser super-heróis, quem tu gostaria que eles fossem?
eu não sou muito chegada nos super-heróis de hoje em dia, assim, apesar de conhecer alguns por causa do Rafael, né? Ele até já passou um pouco da fase dos heróis, mas às vezes tinha que olhar Homem-Aranha e tal. Mas eu era louca no He-Man e na She-Ra. Eu queria que o pai e a mãe fosse o He-Man e a She-Ra. Legal. Quem é aí dos anos 90 vai se lembrar do He-Man e da She-Ra. Eu assisti um pouco, não lembro de detalhes, assim, mas alguma coisa deles eu lembro ainda. Às vezes o Rafa assiste, né? Ele pergunta o que a gente assistia quando era criança e ele gosta de assistir. E o legal é que o Josué também gostava do He-Man. Então, de vez em quando, ele põe no YouTube lá o He-Man para assistir. Legal. E, Ana, se tu pudesse dublar um personagem, quem tu gostaria de dublar? Dublar um personagem. Eu não sei se eu seria uma boa dubladora, né? Mas eu gosto muito da Luna. Eu acho que eu me identifico com a Luna, sabe? Porque ela é muito curiosa. E às vezes eu até dou uma induzida do Rafael pra gente assistir o show da Luna junto. Então, eu acho que eu não sei se eu ia dublar direitinho, mas tipo, eu preciso saber. Ai, legal. E, Ana, mudando um pouquinho de assunto, assim, bem, qual é a tua viagem dos teus sonhos? Já falei que eu gosto de viajar, né? Até de caminhão barulhento e furado tu viaja. Sabe que eu assisti um filme há um tempo atrás também, bastante tempo atrás, que eu acho que é a viagem dos meus sonhos. Volta ao mundo em 80 dias. Nossa! Eu queria conhecer o mundo inteiro. O mundo não todo. Não tem um lugar, é tudo. Mas assim, a gente planeja, né? A gente tem uns planos assim futuros. E eu acho que o primeiro lugar que eu quero ir fora do Brasil, quando eu conseguir, é Israel, né? Quero conhecer Jerusalém lá e Israel. E os Estados Unidos, para conhecer a minha crush, a Fernanda Lee, que mora lá. Legal. E se aparecesse um gênio, o gênio da lâmpada, e te concedesse um desejo? Não, Laís, o gênio ele concede 3 desejos. Não, mas peraí, ele tá de home office. Ele não tá podendo sair da lâmpada para não pegar o corona. Ele tá lá, guardadinho, lá em home office. Aí ele só consegue realizar um. Tá, remotamente vai ser um só, então. Vai ter que ser só um. Ele vai te dizer, desculpa, mas eu tô aqui por web chamada aqui, vai ter que ser só um. Um desejo. Bom, eu não vou ser egoísta, né? Não vou pedir. Se fosse 3, até dava para pedir um para mim, especificamente. E qualquer coisa que eu quiser, né? Sim. Tá. Eu acho que como é um só e eu não quero ser egoísta, pedir para mim, o que me toca bastante, assim, né, é ver as crianças na África, enfim, no mundo inteiro, com fome. Acho que a fome, não só das crianças, mas de todo mundo, né, e como a gente trabalha com criança, é que me toca mais, assim. Então, se eu tivesse um desejo de qualquer coisa, seria acabar com a fome das crianças. Bonito. E qual é, assim, a lição que tu aprendeu ou que tu está aprendendo nessa quarentena? É só pergunta fácil, né? Claro! É o Enem da Laís aqui. Bom, a quarentena, né, fazendo uma breve retrospectiva, para mim ela teve várias fases, assim. Quando a gente começou lá em março, a gente tinha a ideia que ia ser 15 dias
tudo ia se resolver nesses 15 dias, depois nós ia voltar para a vida normal, né? E não foi o que aconteceu, né, gente? E aí eu fiquei nessa expectativa, nesse primeiro período, assim, sabe, vou ler os livros que eu tinha guardado, que eu não tinha tempo de ler, vou ficar com meu filho, vou aproveitar mais a família e tal. E passou esse tempo e não voltou ao normal. E aí foi passando 20 dias, 30 dias, e aí eu entrei numa outra fase, que foi a fase do desespero, né? Que eu acho que muita gente passou pela fase do desespero. Tipo, eu pensava assim, eu vou morrer, todo mundo vai morrer, e era só o que passava na TV, né? Aqueles caixão e cova, e então, assim, foi entrando aquilo na minha cabeça, e o que eu pensava, quem é que vai criar o Rafael, como é que vai acontecer e tal. Mas, graças a Deus, essa fase também passou. E aí eu entendi que ia ser mais longo do que eu imaginava a quarentena, né? Aí eu pensei, bom, se eu tô aqui, a gente começou a trabalhar home office e tal, eu vou aproveitar para aprender alguma coisa. Paralelo a isso, eu estava com dificuldade para o Rafael fazer as atividades online, né? Que eu acho que muitas mães, muitas famílias passaram por isso. Com certeza, a gente ouve bastante isso. Então eu comecei a estudar isso, né? Eu comecei a buscar coisas que pudessem me ajudar nesse sentido. E aí que eu descobri a disciplina positiva. E me apaixonei pela disciplina positiva. E comecei a estudar e comecei a aplicar com o Rafael as ferramentas da disciplina positiva. E depois de um tempo, começou a funcionar. Aí eu pensei assim, bom, se funciona para mim, vai funcionar para as outras pessoas que estão com essas mesmas dificuldades também. Claro. Então, foi aí que eu entrei na quarta fase, né, da quarentena, que eu digo, que foi, bom, eu vou me tornar educadora parental para ajudar as pessoas a passar pelas mesmas dificuldades que eu passei, utilizando essas ferramentas que eu estou utilizando. E eu tô nessa quarta fase, né, com todos esses projetos que eu já falei aí para vocês, e muitos outros que ainda virão, com o objetivo de ajudar as famílias e, posteriormente, os professores também. Show. Vamos dar uma olhadinha aqui nos... Termina. Dá um delay, né? Então, eu acho que a grande lição, assim, que eu tirei da quarentena, a grande aprendizagem, né, foi realmente valorizar a família, priorizar a família, né, rever minhas prioridades, né, porque às vezes a gente corre tanto daqui para lá, corre, e tu não para ver a tua família, para ver as necessidades do teu filho, da tua filha, né, do teu marido também, porque a disciplina positiva também traz o relacionamento conjugal também, né? Então, acho que essa foi a grande lição que eu tirei da quarentena. E olha, uma lição que eu nunca imaginei que eu fosse ter na vida. Olha! Foi profundo. Vamos ver o que o pessoal mandou aqui pra gente. Eu vi por cima, eu vi que a Fernanda mandou muita coisa. Eu vou ter que convidar a Fernanda para participar de uma próxima, para ela poder contar essas histórias direitinho pra gente. Deixa eu voltar aqui. Saudade da Fernanda. Vamos ver. Eu vi que a Fábio tinha deixado um comentário. Eu não tô achando o comentário da Fábio agora. Cadê? A Lourdes nos elogiou, bela iniciativa. A Ellen tá dando risada nas nossas histórias. Que bom, Ellen. Era essa a ideia, era divertir. A Ângela Graziella também. A Paula, a turma que eu trabalhei de monitora / estagiária, a Paula também era professora dessa turma. Saudade, Paula. Ó, beijo. Vamos convidar a Paula uma hora também. Era eu e a Paula, né? As prof. Isso. Aqui, a Fábio disse aqui, ó. Conta, Analine, que tu representou a Xuxa. Isso não foi no tempo que eu trabalhei com vocês. Porque eu não lembro disso.
Nossa, essa é do fundo do baú que a Fábio tirou. Eu acho que foi o quê? No primeiro ano, no segundo ano, a gente estudou junto, eu e a Fábio, né? Uhum. Na época era a primeira série, segunda série. É verdade. Eu era a Xuxa e a Fábio e outra menina que eu não me lembro quem era as Paquitas. Que legal! Muito A gente, legal. a gente se apresentou lá no centro. Eu não lembro que evento que era, mas era um evento lá na frente da igreja matriz, se eu não me engano. Não lembro que evento era, mas ficou marcado para a Fábio, que ela não esqueceu mais. Pois é, legal. Eu com aquelas chiquinhas da Xuxa, sabe? A Xuxa dos anos 80. Legal. A Fernanda explicou o que é a famosa légua de beiço. É quando é muito longe, o pessoal do interior faz um beiço para frente e diz que é logo ali. Indica com beiço. Só que logo ali não chega nunca, show! Ela também colocou aqui que no interior de São Jerônimo passei vários perrengues. Ônibus atolado, pontilhão caído, falta de luz, consequente falta de água, das crianças usarem o matinho para ir no banheiro. Ah, não, Fernanda, já tá escalada. Tá? Vou te mandar uns WhatsApp aí e nós vamos acertar essa agenda. A Fernanda vai ter que participar. A Ângela Graziella também colocou aqui, me fez lembrar quando vimos de Kombi na sexta-feira, vários profs, uns no colo dos outros para ir para casa. Meu Deus! A Ângela Graziella também tem que vir. A Ângela Graziella, número 2 aqui da lista. Eu passei isso de andar de Kombi uns por cima dos outros também. Jesus! A Fernanda, 14 ou 15 pessoas numa Kombi. E para pegar um tatu, uma tartaruga, matar uma cobra. Gente do céu. É algo. A Paula também colocou aqui que tempo bom que trabalhamos juntos, gurias. Verdade. Era muito legal trabalhar com vocês, com certeza. Bom, perto da gente terminar, né, Analine, pensando no fim, assim, que demore bastante esse fim, tá? Antes de eu falar o que é. Mas o que tu gostaria que escrevessem na tua lápide? Foi no fim mesmo, né? No fim. Mas sabe que eu tinha pensado já em alguma coisa, assim, sabe? Da lápide. Mas não que seja bem rápido, né? Mas... Sim. Acho que podia ser assim, ó. Aqui jaz alguém que teve a sabedoria de Salomão, a coragem de Davi e a idade de Abraão, 165 anos. Cruzes! 165? Bom, gente, a Analine vai no meu velório, né? No meu enterro. Então, quando eu decidi o que eu quiser na minha lápide, eu já sei para quem que eu vou contar. Eu vou contar para ela, né? E vou deixar ela encarregada de certificar lá se vão escrever o que eu mandei mesmo, né? Porque 165 anos, a minha família é de durar bastante, né? Mas eu acho que nem tanto, assim. Acho que eu não vou ter longe assim, não. Se eu chegar no 100, eu já quebrei o recorde da família. Mas tu sabe que eu pensei assim, né? Podia ser um pouco mais, mas eu disse, não vamos ser tão exagerados. 165 tá de bom. Tá bom. Uma vida média, assim, né? E o Analine. Então tá, já tem o que vai ter na lápide e no céu. Para te ter certeza que tu chegou no céu mesmo, o que tem lá para dizer, não, aqui é o céu porque tem tal coisa, é o céu mesmo. O que tem no céu para ti? O meu céu, tem que ter uma coisa que, tipo, eu não abro mão. Inclusive, uma vez nós estávamos, eu e o Josué e o Rafa, a gente vai todo ano para a praia, né? Esse ano acho que nós não vamos em função da pandemia.
A gente vai pra praia Sim. porque nós somos loucos a praia, né? O mar. E aí nós estava sentado lá, eu gosto de ficar sentado olhando aquele marzão lindo. E nós sentados lá e eu olhando para o mar, daqui a pouco eu disse assim para o Josué, bah, se Deus dissesse assim para mim, tu pode levar uma coisa da terra para o céu, Uhum. eu ia dizer, eu quero levar o mar. Aí ele olhou assim para mim, tipo, Ah, bah, só! tu não tá querendo mais nada? Então só o mar, só. Tu ia ter que Mas pagar excesso de bagagem no aeroporto, porque o mar... Mas no meu céu tem que ter mar, Deus já sabe. Então tá, já tá anotado lá. Depois dos 165 anos, bom, ele tem bastante tempo para organizar um mar lá para ti, né? Tempo não vai faltar. Com certeza. Conta para nós, assim, antes a gente encerrar, uma história tua como professora, uma história comovente, engraçada, né, para tocar a gente, ou fazer a gente rir, o que tu quiser, livre. Uma história como professora que tu viveu, presenciou. Uma última história Uhum. de hoje, né? Claro. Até Sim. porque para mim chegar aos 165 ainda vou ter muitas histórias, né? Nossa, para viver e para contar. Eu tenho uma história que ela foi muito marcante para mim, assim. Na verdade, ela não aconteceu na minha sala de aula, mas aconteceu na sala de aula de uma colega na frente da minha e me marcou bastante, assim. Foi num inverno, né? Um dia, uma manhã fria, e a menina, que é aluna dessa minha colega, ela chegou na escola de pé no chão, de bermudinha e camisetinha de manga curta, assim, sem um casaco. E ela tava completamente congelada, assim, sabe? Sim. Aí ela contou para nós que a casa dela tinha frestas onde o vento e o frio entravam e eles não tinham cobertor para se tapar. E Ai, Deus. tinha sido aquelas noites assim de inverno com minuano, assim, cruel, corta. Então aquilo ali me marcou muito. É claro que depois ela entrou na escola e aí colocaram ela deitadinha no colchão, né? E taparam, deram um café, um leitinho quente para ela se aquecer e tal. E aí aquilo ali eu fiquei pensando, né? Me marcou, eu acho, por isso, porque eu fiquei pensando assim, como é que uma criança assim, que chega encarangada, como a gente diz aqui no Sul, como é que ela vai conseguir aprender alguma coisa? Provavelmente ela Sim. também não tinha o que comer também, né? Então, aquilo ali me marcou muito nesse sentido, assim, de como que nós vamos oferecer uma educação para uma sociedade se a criança não tem o básico, que é, né, ela passa fome, ela passa frio, como é que ela vai pensar em aprender alguma coisa se a barriguinha está doendo de fome, se ela está encarangada? Não né? dormiu a noite inteira, de certo, com frio, Riquinha? Com sono, e aí a família era grande, né? Tinha muitas outras crianças, não era só ela. Então, eu acho que a educação ela está ligada a essas necessidades básicas também. Não tem como nós professores chegar e querer passar um conteúdo para uma criança que não comeu nada no dia anterior. Às vezes eles comem só na escola, né? E a gente viu muito isso na quarentena também, né? Eu achei assim interessante que as prefeituras pegaram essa verba para alimentação e entregavam aqui mesmo perto de casa, tem o ônibus da prefeitura que passa e entrega os alimentos para as pessoas, para eles poderem também ter o que comer, já que a criança não vai para a escola, o alimento vai até a criança, né? Eu sei que muita gente pode pensar que é assistencialismo, né? Mas, enfim, eu penso assim, as crianças não têm culpa.
A gente sabe que às vezes as famílias não têm condições de ter 5, 10, 15 filhos, mas tem. E aí, vai fazer o quê com a criança depois a que criança tem? já existe, né? Não dá para devolver. A gente tem que fazer alguma coisa. E, na verdade, assim, de repente, né, não só São Jerônimo, eu falo isso em geral, daqui a pouco um trabalho melhor de rede, né, da educação, com assistência social, com conselho tutelar, alguma coisa assim, porque tem casos, às vezes, que só a gente da escola que vê. Daqui a pouco a gente vê uma situação que ninguém mais sabe, daqui a pouco a gente pode, né, acionar um outro setor da rede e dar uma ajuda para aquela família, né. Falta, eu acho que um pouco disso, né, das redes se comunicarem melhor. Sim, com certeza. Laís, tem alguém aqui que quer dar um oi pro pessoal, pode ser? Pode, claro. Tá louquinho pra vir dar um oi. Oi, Rafa, tudo bom? Eu acho que eu tô com o fone aqui. Ele não sim. Deixa eu botar o fone dele aqui. Oi, Rafa, tudo bem? Tudo. Legal. Dá oi, não queria dar oi pro pessoal? Oi, pessoal. E um beijo. Quer falar alguma coisa? Beijo. Era isso? Uhum. Vamos fazer um programa versão Kids. O que tu acha, Rafa? Boa, com o Rafa e com a Lavínia. Isso. Na verdade, eu acho que eu considero o teu trabalho, eu acho o teu trabalho muito bom. Olha, agora Ai, que lindo! Que amor, Rafa! Não vou chegar aos 165, eu morri agora. Ai, não querido. vou dar um beijo nele porque eu tô de batom e ele não gosta de ser beijado e ficar marcado. Um beijo de longe, assim, ó, Rafa, ó, pra ti. Dá tchau então pro pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, Rafa. Que legal. Vou ler mais uns comentários aqui, então, Ana. Beleza. Vamos lá. A Fernanda reclamou aqui, tá tão bom o papo. Terão outros, Fernanda. A propósito, sábado que vem, tá? Nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, que nem dizia o Chaves, tá? Nós vamos fazer de novo esse programa. E aí, a Ana Línia que vai comandar o programa e vai me entrevistar. Eu tô nervoso agora. O que ela vai perguntar, Jesus? Eu não sou boa de matemática, já tô avisando. Se vier com Bhaskara aqui, não vai dar certo. Vou desligar o telefone. Não te preocupa que eu também não sou boa em matemática, então não vou saber corrigir, tá bom. Então. A Daiane Berwagner, eu não sei quem é ela. Deve ser... eu não sei falar. Pela foto eu não conheci, de repente até conheço, mas a foto é tão pequenininha eu não consegui ver quem é. Ela diz, ótima conversa, parabéns pela iniciativa. Obrigada, Daiane. A Analine é querida. Fernanda disse, a Analine é otimista, hein? Deve ser sobre a tua idade que tu vai chegar. Deve ser. A Ângela Graziella, foi muito bom, gurias, deu para matarmos um pouquinho a saudade, verdade. A Daiane Viana Feijó, minha colega da Ubra, amiga, parabéns, meninas. A Ellen mandou um olá de novo pro Rafa. Ó, Fernanda, como cresceu, Rafa. A Ângela, oi, Rafa, saudades. A Paula, né, que é dianda do Rafa. Oi, Rafa. Opa, peraí que eu pulei aqui. A Fernanda disse... Vamos fazer umas lives com os filhos das mães profs. Olha só. É uma boa. A Elaine, que lindo, Rafa. A Ellen. Tia Daiane, da Casa da Criança, saudades dela. Carmen Antunes mandou um bonequinho aqui, bravo. Legal, pessoal. Pelo jeito vocês gostaram. Era essa a ideia. Agradeço vocês, né, disponibilizar esse tempo para ficar ouvindo a gente aqui conversando. Alguns participando, legal. Quem não pôde assistir, eu não pude assistir todo, tá? Eu vou salvar o vídeo aqui, vou postar depois aqui no Face, vou postar no meu YouTube, né? A gente vai criar um canal de podcast na Twitch depois, e vão ficar todas essas conversas lá, né?
Então, da minha parte, obrigada a vocês. Eu vou deixar a Ana Aline se despedir também. Gente, muito obrigada. Obrigada, Laís. Muito obrigada por essa parceria, que eu tenho certeza que promete. Vai longe. Com certeza. E aí, obrigada mesmo pelos comentários. E vamos lá, né? Vamos trabalhar nessa educação, vamos se divertir também, vamos transformar o mundo de uma maneira divertida, alegre, e bora fazer novas parcerias aí, né? A Fernanda já está escalada, não sei quem mais aí vai estar escalado também. Então, assim, quem gostou também pode me seguir lá no Insta, tá? @AnaLineQuinteiro. Como eu já disse antes, tem bastante conteúdo sobre a disciplina positiva lá, sobre educação parental. E tem também a minha página, né, Educação Transformadora, aqui no Face. Brigadão, Laís. Obrigada pelo convite. E é isso. Beijos. Eu agradeço ter aceitado também essa ideia meio maluca. Pedir para o pessoal, então, o meu canal no YouTube, a minha página no Face e o meu Instagram são todos iguais, é prof.laise, bem fácil de achar. Também tem meu TikTok, que eu posto algumas palhaçadas, quem tiver meio entediado e quiser dar umas risadas de mim pagando mico, é Prof. Laise, tudo junto no TikTok, tá bom? Então, me sigam lá nas redes sociais, obrigada. Tchau, pessoal, um beijão, que nem eu falo com as minhas crianças, se cuidem, fiquem em casa, fiquem bem, tá bom? Beijão, tchauzinho e até a próxima, pessoal. Tchau.